Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e eu casei. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as tendências para os casamentos de 2022. O que esperar dos casamentos realizados em 2022? Vamos descobrir juntos agora, depois da vinheta. Vem comigo! Uma coisa é certa, com a pandemia, muita coisa mudou na área de casamentos, não é mesmo? E uma delas é que os noivos passaram a ter que driblar um pouquinho mais a ansiedade desde março de 2020. Infelizmente ou felizmente, aprendemos muito com essa época de pandemia, que inclusive ainda estamos vivendo, só que de uma forma um pouco mais controlada, né? Se Deus quiser, estamos no caminho do fim mesmo. Mas algumas coisas vamos continuar praticando no mundo dos casamentos, coisas que vieram com a pandemia e que eu acho que tem tudo para ficar por um bom tempo na área de casamentos. Então, alguns comportamentos que a pandemia nos obrigou a ter, alguns comportamentos vão permanecer no ano de 2022, mas outras coisas vão mudar um pouquinho. Só que o que vai permanecer também, mesmo que tenha sido herdado de 2020 e 2021, vão agora acontecer de uma forma um pouco mais madura, o que também propicia menos ansiedade para os noivos. E agora eu vou listar algumas tendências que vamos trazer neste novo ano de casamento, 2022, que veio já com tudo e que eu já acho que vai ser um ano maravilhoso, se Deus quiser. Uma das tendências é a cor, gente. A cor deste ano, não sei se vocês já viram, a cor Pantone deste ano, que a Pantone criou inclusive para este ano, se chama Very Perry. Inclusive eu tô aqui com uma blusa que é o que mais eu consegui me aproximar dessa cor, mas eu vou deixar ela aqui para vocês verem como que é essa cor. Ela tem um tom assim mais azul floral, com um subtom vermelho e, de acordo com a própria Pantone, é uma cor que está incentivando coragem, é tudo que a gente mais precisa, né? Coragem, esperança, inovação e criatividade. Então esperamos ver muito dessa cor nos casamentos de 2022. Vamos ver muito nos convites, na papelaria de forma geral, nos vestidos das madrinhas, na paleta de cor mesmo do casamento. E eu achei essa cor lindíssima, maravilhosa. Já estou querendo adotar aí no meu dia a dia. Mas não vamos ter só Very Perry também de cor nos casamentos. Também tem uma tendência de continuar aqueles tons terrosos, justamente por conta dos casamentos ao ar livre. Casamentos com mais natureza, rústico, boho chique, que é o que está em alta desde quando a pandemia iniciou. E também tons de rosa mais clarinho, com folhagens. Também é super tendência em 2022, principalmente em virtude daqueles casamentos que estão sendo realizados em campo, de jardim, em praia. Fica belíssimo e muito romântico. Aliás, eu acho que o rosa nunca está em desuso, porque o rosa já é a cor assim do romantismo, né? O que tem mais a ver com casamento do que romantismo? Não sei. Um outro fator muito tendência aí nos casamentos de 2022 são convidados mais seletos. As pessoas já estão perdendo um pouco aquela ideia de, antes da pandemia, de que, ai meu Deus, eu falei boa tarde com minha vizinha, então eu tenho que chamar ela para o meu casamento. Isso é uma coisa que eu acho, inclusive, que veio para ficar com a pandemia, que são casamentos mais seletos. As pessoas já não estão com tanto medo de deixar de convidar uma pessoa conhecida ou até um amigo, só que um amigo mais distante. As pessoas já estão entendendo que isso faz parte. Ninguém precisa ficar de mal, Belém, se não foi convidado para um casamento. A vida é assim. Então isso vai continuar nos casamentos de 2022, até mesmo porque estamos ainda numa fase da pandemia com variantes, ainda, né, provavelmente temos altos e baixos na pandemia ainda, embora agora está bem mais controlado do que 2020 e 2021. Uma terceira tendência são os casamentos ao ar livre.
os casamentos ao ar livre vão permanecer em alta em 2022, justamente por conta da pandemia. Ter casamentos em jardins, em praia, no quintal, em lugares em mais contato com a natureza, como uma chácara, um sítio, enfim, vai continuar em alta com certeza. A quarta tendência que eu vou listar aqui hoje é voltado para a higiene dos fornecedores. Sabe aquela coisa de que antes a gente não pensava muito? Você ia no casamento antes da pandemia, aí você via o garçom servir os salgadinhos e aí você ia lá, pegava lá o seu salgadinho. Ninguém nem tava nem aí se você tava pegando com guardanapo, se não tava, você ia lá e pegava. Eu, por exemplo, fui num casamento recentemente, que eu achei ótimo, inclusive, né, já foi agora na pandemia, que o próprio garçom pegava com uma espátulazinha, tava lá com a espátulazinha, tipo Very Perry, né? Enfim, ele ia lá, primeiro ele pegava o guardanapo, colocava na sua mão, depois ele pegava, se você quisesse o salgado, pegava o salgadinho e colocava lá em cima. Muito mais higiênico. E não só isso, mas, por exemplo, máscara, eu acho que veio para ficar por um bom tempo. Eu acho que os profissionais vão continuar usando máscara, porque é muito mais higiênico, né, gente? Já pensou? O garçom, sei lá, qualquer outro profissional que trabalhe lá no dia da festa, ele tá gripado, que seja uma gripezinha, né? Que não é o caso que a gente tá vivendo agora. As gripes estão bem potentes. Mas se ele tá um pouco gripado, você já parou pra pensar que ele tá servindo a comida que todo mundo pode ficar gripado daquele casamento? Não é legal, né? Então eu acho que isso veio para ficar por um bom tempo e vai continuar com certeza em 2022. Mais higiene nos casamentos. As pessoas vão continuar tendo algumas atitudes, como por exemplo, usar mais álcool gel. O importante é saber que os profissionais vão cada vez mais estarem prezando pela higiene. Isso é uma coisa que eu acho que veio para ficar e que é ótimo, super positivo. A quinta tendência são casamentos dia de semana, mais casamentos dia de semana. Isso aconteceu muito no ano de 2021, porque muita gente teve que remarcar o casamento e não tinha data, ou pessoas que iam marcar o casamento queriam casar mais rapidinho, né? E aí ele falava, nossa, mas não tem nenhum sábado disponível, meu Deus. Então, mais pessoas estão casando dias de semana. Eu, até hoje, não fui convidada para nenhum casamento dia de semana, mas já fiquei sabendo de pessoas casando numa quinta-feira. Várias pessoas casaram em quintas-feiras. Quintas-feiras, vocês entenderam. Justamente porque as agendas estão lotadas. E muitas vezes aquela pessoa não quer esperar tanto tempo para poder casar. Não quer ficar 3 anos, 4 anos no meio do noivado, organizando casamento. Ou às vezes ela precisa casar, né? Sei lá, tá no início de gravidez, sabe que depois vai perder o time perfeito pra casar, enfim. Ou sei lá, tá precisando viajar, mudar de país. Enfim, N fatores. Então eu acho que vai continuar tendo muitos casamentos dia de semana. A sexta tendência é Save the Date. A gente sabe que bem antes da pandemia chegar, já estávamos usando bastante Save the Date aqui nos casamentos do Brasil, mas eu acho que com essa questão da pandemia, isso intensificou ainda mais. Muitos noivos que não tinham a ideia de mandar Save the Date começaram a mandar, justamente para poder garantir que o seu convidado vai poder estar, já meio que pegando a data dele lá na frente, para não correr o risco de ter uma quebra muito grande, ou seja, porque simplesmente vai mudar a data e aí mandou um Save the Date novo. Enfim, N fatores. Mas o Save the Date com certeza veio para ficar e vai continuar com força total em 2022. A sétima tendência é até um paralelo aí com o Save the Date, o QR Code. Gente, o tanto de convite em 2021 que a gente viu fazendo com QR Code, eu achei isso fantástico. Seja os noivos colocando o convite perfeitinho lá, bonitinho, mas sem a data e sem horário, porque não tinha como saber, né, se ia poder realmente ser naquela data, já que tem a pandemia, e aí podia adiar, enfim. Ou colocando a data mesmo. O QR Code veio para ficar. Então, no QR Code, as pessoas já vão lá, colocam a câmera do smartphone para poder escanear
e já é redirecionado para o site de casamento. A maioria faz para o site de casamento. E aí no site de casamento já tem todas as informações que você precisa saber, inclusive a data e a hora. E aí fica uma coisa bem mais prática, porque se você precisar, como noivo, noiva, mudar a sua data de casamento, você simplesmente muda lá no negócio do site, manda um aviso aí por e-mail, né, para quem confirmou, quem não confirmou, enfim, para seus convidados, ou manda numa lista de transmissão do WhatsApp, que tá super comum também. E aí você muda a data e pronto, não precisa de mandar rodar os convites de novo. Só que independentemente de você precisar ou não do QR Code para mudar a data, é uma coisa que veio para ficar, é prático, é moderno e tá super bem aceito hoje em dia. E continuando a falar sobre convite, a 8ª tendência é versão digital do convite. Antes as pessoas ficavam meio assim, nossa, mas será que fica muito feio se eu mandar um convite, sei lá, que eu fiz pelo Canva, ou que eu fiz eu mesma, ou que eu paguei um designer para fazer, mas eu não quero mandar imprimir. Antes as pessoas ficavam com medo disso parecer ser um pouco feio. Hoje não, hoje já é super bem aceito, as pessoas já estão entendendo esse convite digital com um outro olhar e vai permanecer. Há quem faça o convite em papel, imprimir, impresso, envia para os convidados, entrega para os convidados e além desse, faz o digital também com a mesma data. Há quem faça também só o digital, há quem faça o papel e aí se mudar a data, manda só o digital. Então, tudo está sendo muito bem aceito. O importante, na verdade, é a gente ver que tem algumas tendências que antes eram um pouquinho tabu no mundo dos casamentos e que hoje em dia já não vai ser mais. A 9ª tendência são detalhes para impactar à primeira vista nos convidados. Por quê? Muita gente, com a pandemia, já tinha um orçamento X, já tinha pagado, já tinha fechado contrato com vários fornecedores. Vamos supor, fechei meu buffet para 300 pessoas antes da pandemia. Com a pandemia, eu tive que fazer um casamento menor, mais restrito. E aí eu fiz um casamento para, 70 pessoas. O que eu vou fazer? Não tem como eu pegar aquele dinheiro de volta. Eu vou aproveitar aquele budget, aquele orçamento, já que eu já investi, e vou colocar coisas mais chiques, mais nobres, ingredientes mais nobres no buffet. Vou fazer uma decoração sabe? Já que eu já tenho esse dinheiro para gastar, mas tenho poucos convidados. Então, vou aproveitar esse valor, né? Então, seja no convite que você vai dar para os padrinhos, vai ser mais spam, tipo, meu Deus, se eu fosse casar com 500 pessoas, eu faria uma caixa de padrinhos mais simples. Mas já que eu vou casar agora com 100, aí eu posso fazer uma caixa de padrinhos mais sabe? Que trem glamuroso. Então, não, se eu ia antes fazer com um buffet de mesa mineira só, a mais, além do buffet e tal, agora eu posso colocar, eu posso colocar um carrinho de ceviche, uma ilha de antepastos também, e por aí vai. Então, isso veio pra ficar nesse ano ainda de 2022. A 10ª tendência é casamento com mais significado. Isso eu acho que vai ficar por um bom tempo. Acho que com a pandemia a gente entendeu o real significado do casamento. A gente tá muito mais assim, momento do que pessoas, do que, chamar Deus e o mundo, fazer uma big festa. A gente entendeu que o casamento ele é para ser um momento de realização pessoal, você com o seu marido. Você não precisa de ficar mostrando Deus e o mundo para toda a vizinhança, para toda a cidade. Isso não tem mais, gente. Não tem, acabou. Pelo menos por um bom tempo. E isso ainda vai continuar em 2022. Casamentos com mais significado. Seja no cardápio, tem alguma comida afetiva da história, né, dos noivos, seja na decoração, seja no convite. Detalhes. Estamos falando de detalhes e casamentos com significados, e detalhes com significados para os noivos. A 11ª tendência que eu vou falar aqui hoje é o nosso querido buquê desidratado, nosso buquê eternizado. Como os casamentos estão sendo tão custosos, né, de 2020 para cá,
tá tendo uma supervalorização desses detalhes, como eu falei na tendência anterior. E o buquê da noiva trouxe ainda mais simbologia pro momento do casamento. As pessoas estão tipo assim, uau! É tipo um troféu mesmo para os noivos ter aquele buquê. E em razão desse significado, desse carinho, desse simbolismo que o buquê traz, as noivas estão gostando cada vez mais, e é uma tendência para 2022, guardar o buquê para sempre. Eu confesso que eu desidratei meu buquê e eu casei antes da pandemia, né? Pra quem não sabe, foi em setembro de 2019. E eu acho que é uma excelente ideia. Eu, assim, sendo sincera, eu ainda não pendurei o meu. Desculpa. Mas eu pretendo pendurar e ele tá guardado, emoldurado. Eu tenho um carinho enorme por ele. Depois eu vou mostrar pra vocês num próximo vídeo. Mas é uma tendência. Então, se você tá querendo aí seguir as tendências, você já começa a ir olhar, porque tem que olhar com antecedência, né, gente? Não é um ano de antecedência, mas você não vai poder olhar seu buquê, sei lá, um mês depois que você casou, que senão não dá mais, né? Então, já começa a olhar onde que você vai fazer essa desidratação, onde que você vai emoldurar, enfim. A penúltima tendência que eu vou falar pra vocês aqui hoje é sobre vestido das madrinhas. Tem uma tendência esse ano de 2022 a termos mais estampas florais, usando principalmente a cor do ano, Very Perry. E é uma tendência essa estampa mais floral dos madrinhas, não ter aquela coisa muito lisa. Mas não se prenda a tendências também, né, gente? E a última tendência que eu vou falar pra vocês é inspirações na série Bridgerton. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Por quê? Porque as pessoas estão tendo uma inspiração já nela para poder escolher paleta de cores, decoração, uma pegada mais inglesa, né? Uma pegada assim de realeza, espelhos antigos, tons pastéis, né? Inclusive a cor do ano ela é meio pastel, né? No meu ponto de vista. Então, assim, tá nessa pegada. Mas o que eu vou falar pra vocês aqui é muito sério. Apesar desse tanto de tendência que eu falei, e tem outras também que eu encontrei por aí, você tem que ter o casamento com a sua cara. Seja você noiva, você noivo, tem que ter o seu gosto, o seu jeito, com a personalidade de vocês. Porque não tem tendência maior do que a tendência que a gente mesmo cria, é ou não é? Com a nossa cara, com a nossa personalidade. Então, apesar das tendências, né, que a gente vê todo ano aí, em janeiro principalmente, nos lugares, você não precisa se prender a elas. Ah, não gostei da cor Very Perry, vou colocar minhas madrinhas de Very Perry? Lógico que não, gente. Ah, não, eu não gosto muito de estampas florais para os vestidos das madrinhas, então será que eu tenho que colocar para ficar na moda? Não. Você tem que ter o casamento do seu sonho. Isso aqui é só um norte, é só o que a gente está observando aí no mercado de casamentos. E você pode escolher seguir a modinha ou não. Simples assim. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo que eu queria ter postado antes, mas eu realmente quis trazer assim o máximo de confiabilidade no que eu tô falando. Então eu fui pesquisando mesmo, dando uma conversada com pessoas da área. Então hoje está saindo o vídeo de tendências de 2022 para os noivos. Mas não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, de se inscrever aqui no meu canal, porque é muito importante pra mim, pessoal, muito mesmo. E me segue lá no Instagram, criei um Instagram aberto, justamente para receber as pessoas daqui e postar sobre casamentos. E lá eu posto também algumas coisas que eu não falo aqui. Por exemplo, lá eu já falei sobre padrinhos, mostro meu dia a dia com o Alexandre. E é esse aqui o Instagram, chama Eu Casei Uai, porque lá não tinha Eu Casei, né? Enfim. E se você gosta de vinhos também, convido você a conhecer o Vinho Blog, que também é lá do Instagram, que é onde eu posto dicas de vinho junto com o meu marido, desde 2017, quando a gente ainda nem noivo era. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Amei estar aqui com vocês hoje. Indica esse vídeo para quem você conhece que tá pensando em casar ou já tá noivo. Indica esse vídeo para as pessoas, porque assim eu fico mais empolgada em continuar a produzir conteúdo aqui pro YouTube, porque dá trabalho, viu, gente? Dá muito trabalho. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos! Tchau!